Bora falar um pouquinho da Petrobras, que divulgou seus resultados do segundo TRI de 2025, havendo uma melhora na operação da empresa que compensou em partes a queda no preço do petróleo. Também um ponto de atenção que foi o aumento do endividamento da Petro, e vamos falar também do anúncio de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Primeiramente, queria falar de alguns destaques operacionais. Houve um aumento na produção total de óleo e gás natural, que alcançou 2,91 milhões de barris por dia, 5% acima do primeiro TRI de 2025, e também recordes na produção total operada e de produção própria no pré-sal. Lembrando que a produção do pré-sal da Petrobras seria uma das mais baratas do mundo, então é interessante que a empresa aumente a sua produção nesse setor. Outro detalhe, a entrada em operação da plataforma de Alexandre de Gusmão, que tem a capacidade de produzir diariamente até 180 mil barris de óleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás. E também anunciar a descoberta de excelente qualidade no pré-sal da Bacia de Santos, no bloco de Aram. Também a Petrobras adquiriu 10 blocos exploratórios na margem equatorial e 3 na Bacia de Pelotas. E eu sempre gosto de mostrar esse slide dentro das apresentações da Petrobras, que seria o custo de extração, um indicador muito interessante em empresas de extração de petróleo. Então, no segundo TRI de 2025, o custo de extração da Petrobras ficou em torno de 5,96 dólares por barril, que foi abaixo do primeiro TRI de 2025, conseguindo melhorar nesse quesito, e também abaixo do segundo TRI de 2024. Percebam que dentro do pré-sal, a extração de petróleo em si gira em torno de 3,83 dólares o barril, que foi melhor tanto no primeiro TRI de 2025 quanto no segundo TRI de 2024. E mesmo pegando o custo de extração mais o afretamento, que seria a distância entre você pegar na plataforma até o ponto de entrega, o custo da Petrobras gira em torno de 8,83 dólares. E quando a gente pega os seus pares brasileiros, tanto a PetroRio quanto a PetroRecôncavo, tem custos de extração de petróleo na casa entre 11 dólares e 13 dólares o barril. Então é realmente impressionante o know-how que a Petrobras tem nesse quesito. E outro ponto importante é a barra em azul escuro, que é a curva de produção do pré-sal, que saiu de 1,3 bilhões de barris em 2019 para 1,8 bilhão em 2024, e ainda há uma perspectiva de aumento para 2028 para 2,3 bilhões de barris. Então esse é um ponto muito interessante, porque é onde a empresa mais ganha dinheiro, tem a melhor margem, e é interessante que a empresa está captando os melhores lucros para os acionistas. Já passando um pouco para os destaques financeiros, percebam que o preço médio do barril de petróleo no primeiro TRI de 2025 foi de 75,7 dólares o barril, e no segundo TRI de 2025 foi de 67,8, uma queda de 10% no preço do barril. Porém, isso foi parcialmente compensado pelo aumento da produção comercial de óleo e gás. O gás comercial aumentou em 15% a produção, enquanto o óleo aumentou em 5%. E dentro da produção total operada em milhões de barris por dia, TRI por TRI houve um aumento de 5%. E tem muito analista de mercado que fica pregando o medo extremo na Petrobras, achando que ruídos externos irão bater muito na cotação. Porém, percebam que a maior correlação que existe entre a cotação da Petrobras é o preço do barril de petróleo. Em 2016, saiu da casa dos 25 dólares o barril, subiu para 80 dólares o barril, o preço da Petrobras disparou no período. Na pandemia, o preço do petróleo caiu e o preço da Petro também despencou, depois subiu de novo, a Petro também subiu. Então fiquem mais ligados nos lucros, nos números da companhia, do que em ruídos externos. Isso acaba nos atrapalhando como investidores. Outro ponto em destaques financeiros, pegando o EBITDA ajustado sem eventos exclusivos, saiu de 10,7 bilhões de dólares para 10,2 bilhões de dólares, uma queda de 4%. O lucro líquido houve até um aumento leve de 2%, saindo de 4 bilhões de dólares para 4,1 bilhões de dólares sem eventos exclusivos, e o fluxo de caixa operacional caiu em 11%, saindo de 8,5 bilhões de dólares para 7,5 bilhões. Guardem esse número, porque a Petrobras
Petrobras distribui dividendos relativos ao fluxo de caixa livre, e para você saber o fluxo de caixa livre, você pega o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, os investimentos. Então é bom a gente guardar esse número, que eu quero fazer algumas estimativas com vocês. E percebam que o preço do petróleo no período caiu em cerca de 10%, porém o lucro líquido da Petrobras aumentou em 2% e o EBITDA uma leve queda de apenas 4%. Então, aparentemente, a Petrobras conseguiu reverter e fazer um bom trabalho. Outro destaque financeiro, aqui um ponto de atenção, que foi o endividamento, principalmente causado pela entrada das plataformas de Alexandre de Gusmão e Almirante Tamandaré, e além de algumas captações. Então percebam que a dívida líquida da Petrobras em 2020 era de 63 bilhões de dólares, conseguiu cair para a faixa de 41 bilhões de dólares e aumentou novamente para junho de 2025 para cerca de 58,6 bilhões de dólares. E consequentemente, isso aumentou a alavancagem, que no segundo TRI de 2024 foi de 0,95, enquanto no segundo TRI de 2025 de 1,53. Mas para mim, essa alavancagem ainda está extremamente controlada. Em apenas 1 ano e 6 meses de produção de caixa, a Petrobras já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E outro ponto que eu achei interessante foi a elevação do nível de arrendamentos que a Petrobras tem feito, que saiu de 21,7 bilhões em 2020 para 42,3 bilhões em 2025, que foi um aumento de 100%. Então, aparentemente, a Petrobras está arrendando mais plataformas do que fazendo a aquisição para si, e isso poderia ser um bom sinal. A SLC Agrícola tem feito o mesmo movimento e tem captado melhores lucros. E para quem é acionista da Petrobras, assim como eu, tem que ficar ligado nos investimentos, porque isso acaba batendo diretamente nos dividendos. Então percebam que houve uma evolução no CAPEX, que saiu de 4,1 bilhões de dólares para 4,4 bilhões de dólares. 85% do CAPEX foi realizado no setor de exploração e produção, que é o setor que a Petrobras tem maior domínio, tem maiores margens. A gente apenas fica um pouco preocupado com os 15% restantes da Petrobras investir em coisas que não são o core da empresa. Outro ponto, 2 novas unidades, que é a plataforma Alexandre Gusmão e Almirante Tamandaré, e eles têm acelerado na produção das novas plataformas. Percebam que a Marechal Duque de Caxias atingiu o topo de produção de 180 mil barris por dia, com apenas 4 postos produtores, e a Almirante Tamandaré alcançou 200 mil barris por dia, com apenas 4 postos produtores em 5 meses, e uma expectativa de 225 mil barris por dia nas próximas semanas. E a Petro ainda destaca que você realizar investimentos é essencial para crescer a curva de produção. Então a produção de óleo no Brasil em julho ficou em 2,47 milhões de barris por dia. Em relação ao quarto TRI de 2024, uma alta de 380 mil. E a gente percebe que realmente vem crescendo ao longo do tempo. No quarto TRI de 2024, uma produção de 2,09 milhões de barris por dia, subindo para esses 2,47. E aqui eu quero fazer uma estimativa de proventos com vocês, porém percebam que esses são proventos ordinários, ou seja, são proventos que a empresa é obrigada a pagar, visto que encontra-se em estatuto, e a Petro poderia se animar e também pagar dividendos extraordinários, como tem feito em outros anos, porém sendo conservador apenas com os dividendos ordinários. Na cotação atual de R$ 32,53, o fluxo de caixa operacional do primeiro TRI de 2025 foi de 8,5 bilhões de dólares e no segundo TRI 7,5 bilhões. Então, se a gente estimar que o fluxo de caixa operacional do terceiro e do quarto TRI fica na média de 8 bilhões de dólares, então o fluxo de caixa operacional total para 2025 ficaria na casa dos 32 bilhões de dólares. E o CAPEX do primeiro e segundo TRI foi de 8,5 bilhões, porém eu acredito que o CAPEX para os próximos trimestres devam baixar, visto que a própria CEO já falou que não vai investir tanto assim, não vai estourar o caixa em investimentos. Então acredito que para o terceiro e para o quarto TRI deva ter um CAPEX entre 6,5 e 7 bilhões de dólares. Então você teria um fluxo de caixa livre de 17 bi e 45% do fluxo de caixa livre, que são os dividendos da Petrobras, já praticando um dólar médio de 5,65, daria cerca de 43 bilhões de reais, e um dividend yield por ação de 3,38, o que na cotação atual daria cerca de 10,38% de proventos.
E a própria Petrobras anunciou mais um provento de 8,7 bilhões de reais, o que daria 0,67 por ação. Porém, a Petrobras dividiu em duas parcelas, um JCP de 0,34 a ser pago no dia 21/11 e um JCP de 0,13 e um dividendo de 0,20 a ser pago no dia 22 de dezembro. E para você ter direito a esse provento, você tem que ter as ações em carteira no dia 21 de agosto e juntando todo esse dividendo já líquido de imposto de renda, seria mais ou menos 1,84%. O dividend yield bruto giraria na casa dos 2,05%. E a Petro normalmente paga proventos 3 vezes ao ano, mas esses proventos são fracionados. Perceba como que a Petro fraciona o provento, porém a Datacom é sempre única, mesmo fracionando o provento, a Datacom é sempre a única e ainda deve pagar mais um provento ainda para 2025 no final do ano. E algumas estimativas do pessoal do BTG Pactual, fazendo a tabela entre os investimentos e o preço do barril do petróleo, girando hoje na casa dos $66 por barril, e o Capex da Petrobras girando na faixa dos 16 bilhões de dólares. Isso daria um dividend yield ordinário na casa dos 10,5% a 11%. E pegando apenas alguns cenários do preço do barril do petróleo, que hoje encontra em $66 o barril, a Petrobras poderia pagar dividendos na ordem dos 12%, porém eu ainda sou um pouco mais conservador, acredito que ela deva pagar na faixa dos 10,5% de dividend yield para 2025. E o pessoal da Genial Investimentos estava imaginando um EBITDA recorrente em torno de 10 bilhões de dólares, enquanto o mercado imaginava cerca de 10,2 bilhões de dólares, e o reportado pela Petrobras recorrente foi de 10,2 bilhões. Então isso ficou praticamente em linha com o mercado. Mas me conta aqui, pessoal, quais são os movimentos que vocês têm feito nas petroleiras? Além da Petrobras, você tem comprado alguma outra? Qual que é a sua perspectiva para o futuro? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.